Então, como eu me desconectei, me digam aí, vocês veem os slides, né? Sim. Pronto. Aí vejam só. Lá na aula passada, né, a gente iniciou aqui vendo as doenças gênicas ou genéticas, né? E os padrões de herança. Os padrões de herança para essas características podem ser ou autossômico ou herança ligada ao sexo. Então a gente viu as heranças autossômicas, viu que elas podem ser tanto dominante como recessiva, viu algumas características de como identificar uma herança autossômica dominante e uma recessiva. Sabemos que a herança autossômica está ligada ao que, minha gente? Herança autossômica? Ligado ao cromossomo X. Não. Autossômica ligado ao cromossomo X é a que está ligada ao sexo, ao cromossomo sexual X. Ah, me lembrei agora. Deixa eu tentar ver se eu me lembro. A autossômica vai ser um alelo para aquela doença ou para aquela característica que vai estar ligada a qualquer um dos cromossomos homólogos. São aqueles 22 pares que a gente tem na célula. A gente tem 23 pares. 22 homólogos mais o par sexual. Então, quando a gente fala de herança autossômica, esse gene, ou esse alelo, como queira chamar, para essa característica, ela vai estar ligada a qualquer um desses 22 pares de cromossomos, certo? Em cada par de cromossomo que essa herança autossômica se ligue, vai caracterizar ali um tipo de doença ou de característica diferenciada. E ligado ao X é quando acontece lá no cromossomo sexual, principalmente no cromossomo X. No cromossomo Y a gente tem poucos casos, né? Apenas uma doença conhecida como herança do cromossomo X, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela lá na frente. Deixa eu passar aqui. Então, a gente viu heredogramas, né? Vimos os símbolos dos heredogramas, né? Como ler os heredogramas. Falamos sobre eles. Ô, sobre... professor, Oi. essa aula, essa revisão que o senhor está dando está gravada da aula anterior? Tá, tô só relembrando. Tá tudo gravado, já tá lá no ok, obrigada. o link, certo? Ok, Nada. obrigada. Pronto, aí a gente viu que esses heredogramas, eles estão representados em gerações. Cadê? Deixa eu pegar aqui a ferramentazinha. Caneta. Caneta azul não, caneta preta. Está representado em gerações. Aqui, quando a gente fala de geração, está falando de uma linha horizontal. Então, primeira geração, segunda geração, terceira geração. E os indivíduos estão representados por números normais, números algarismos arábicos. E as gerações por algarismos romanos. Pode vir questões no Enem, etc., que não venham as gerações, nem venham números. Mas você, logicamente, já tem isso na cabeça e sabe que isso aqui é a primeira geração, isso aqui é a segunda, isso aqui é a terceira. Então, tá aqui, ó, quando eu falei de doenças autossômicas ou herança autossômica, o alelo vai estar ligado a qualquer um desses 22 pares de cromossomos. Quando a gente fala de herança ligada ao X, vai estar ligada aqui ao cromossomo sexual X. Vamos lá para onde a gente parou. Herança X. Paramos aqui, não foi, Bruno? Foi, professor. Na herança recessiva ligada ao X. Ligada ao X. Deixa eu ir lá aceitar as pessoas que estão pedindo para entrar. Meu Deus do céu. Maria Eduarda.
Herança recessiva ligada ao X. Então, como ela é ligada ao X, a gente já sabe que a mulher, no seu par de cromossomo sexual, vai ter 2X e o homem apenas 1X. Então, a gente falou aqui sobre essas características de fenótipo versus genótipo, né? Inclusive, vocês fiz aí meio que um joguinho de perguntas e vocês responderam aí a qual dessas ocasiões aqui, dessas 5 no caso, esses 5 genótipos aqui estariam ligados, né? Quando eu perguntei aqui, mulher homozigota dominante, aí vocês, de 1 a 5, qual é a mulher homozigota dominante? E vocês foram bem capazes de responder isso, certo? Então ficou faltando aqui falar sobre as características da herança recessiva ligada ao cromossomo X. Vejam só, a gente tem um heredograma aqui, representado já com os genótipos de cada indivíduo, certo? Isso aqui seria um heredograma que mostra uma característica ou uma doença, como queira chamar, chamada de daltonismo, que é um problema de visão, onde a pessoa não consegue enxergar as cores. Então, vocês estão vendo aqui esse círculozinho com o número 2 no meio. Quem é daltônico não consegue enxergar esse 2. Ele vai ver os pontinhos tudo da mesma cor, certo? E daltonismo é um exemplo de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Quais são as características para identificar em um heredograma se é uma herança ligada ao X recessiva ou dominante? Para saber que ela é recessiva, vai ter essas características aqui ao lado, ó. Maior índice de homens afetados. Então, se você olhar para o heredograma aqui, você vai ver de cara que tem mais homens afetados do que mulheres afetadas. Quando a gente fala de afetado, a gente está falando de indivíduos que apresentam, né, as consequências, vamos dizer assim, fenótipas daquele alelo. A pessoa pode ser portadora. Vocês lembram o que é portadora, né? Ela tem o gene, mas não manifesta as características. Então, quando a gente está falando de afetado, a pessoa manifestou as características. E os afetados no heredograma são sempre representados pelos quadrinhos pretos, chamados de achurados, pintados. Então, só olhando para o heredograma, a gente já vê aqui, ó, um homem afetado, um outro homem afetado. Quantas mulheres a gente tem afetadas? Hein, minha gente? Esse heredograma. Falantes. Vocês estão me ouvindo? Na verdade, professor, as bolinhas brancas são mulheres, mas são normais. Eu só não tô lembrado a bolinha branca com um pontinho no meio. É a única que eu não tô lembrado. A bolinha branca com pontinho no meio está mostrando que essa mulher, ela não é afetada, mas ela é portadora, certo? Pode vir um indivíduo portador com a bolinha toda branca e pode vir com essa bolinha no meio, indicando que ela é portadora de um cromossomo, de um alelo para uma herança ligada ao cromossomo X. Então, quando você olhar aqui, ó, essa mulherzinha que tem essa bolinha no meio, aqui ao lado está o genótipo dela. Ela é X-azão e X-azinho. Se a gente está falando de uma doença ou de uma herança recessiva, o que é que vai caracterizar isso? O azão ou o azinho? A recessiva vai ser o azinho. Só que pro que eu me lembro, a doença dominante, um alelo só já basta. Já a recessiva só afeta se for os dois. Só afeta se for os dois. Por isso que ela tem aqui, ó, X-azão, X-azinho, e ela é branca, como se fosse normal. Porém, ela carrega consigo o gene para aquela doença ou para aquela característica, aqui o azinho, certo? Então, quando tiver esse pontinho, significa que ela carrega. Mas não quer dizer que ela pode não carregar
não ser portadora dessa doença e ter o pontinho. Ele pode vir todo branco e ela ser portadora, certo? Já que o homem só tem um X, então o quadrado não pode vir com a bolinha preta, né, professor? Porque como só tem um X, afetando só esse X, ponto. Pegou. Nesse caso aqui, ou ele vai ser normal, limpo, ou ele vai ser afetado, porque ele só tem um X. Bem, se esse X aqui fosse X azão, aí ele não seria afetado, nem seria portador. Seria totalmente livre, porque ele só tem um X. Muito bem, Bruno. Segunda característica aqui, ó, não é passada de pai para filho. Quando eu falo pai para filho, estou dizendo homem a homem. De pai, homem, para filho, homem. Se você olhar aqui, ó, esse homem afetado, aqui no casal número 1 principal, esse aqui que eu estou falando, ele sendo afetado, ele nunca, ele vai passar essa característica recessiva para um filho homem. Por quê? Na hora de se formar um filho homem aqui, o que é que esse filho homem recebe do pai? Que cromossomo ele recebe do pai? O cromossomo Y. Se ele recebe o cromossomo Y do pai e o alelo fica no cromossomo X, então nunca um pai afetado vai passar essa herança recessiva para um filho, certo? Porque nós homens só herdamos nosso X da nossa mãe. Se a gente nasceu homem é porque herdou o X o Y do pai. E no caso das meninas, professor, já que é XX, aí como é que funciona? Tem como passar de pai para filho? Tem. Veja só, pai afetado passa o alelo para todas as filhas, as quais passarão os alelos para metade dos seus filhos homens que serão afetados. Então veja só, esse pai que ele é afetado aqui, ele tem X azinho. Quando ele for gerar a filha, e a filha vai ser XX, ela vai herdar um X da mãe, aqui ó, um X da mãe, e o outro X ela obrigatoriamente vai herdar de quem? Do pai. Se o pai é afetado, logicamente ela vai herdar esse gene afetado. Por isso, filhas mulheres de pai afetado sempre será portadora, certo? Homens, não. Veja só aqui, ó, esse casal que a gente está falando aí, o primeiro, cadê a canetinha? Esse primeiro aqui, o homem afetado, a mulher dupla homozigota normal. Vamos dizer assim, ela não traz nenhum alelo para a doença. Eles se reproduziram, tiveram um filho. Professor, Oi? Cauã tá pedindo pro senhor aceitar ele na reunião. Certo. Vou lá. Tiveram um filho e uma filha. Se ele tivesse tido aqui 4, 5, 6, 10 filhos homens, nenhum seria afetado. Porém, se fossem 10 filhas mulheres, todas seriam portadoras, porque elas herdariam obrigatoriamente esse X afetado do pai. Deixa eu ir lá aceitar Cauã. Muito chato, meio difícil. Cauã. Voltamos para cá. Falamos aqui da primeira característica, da segunda. Falamos da primeira, falamos da segunda, falamos da terceira. E na quarta, todos os filhos homens de mães afetadas serão afetados. Olha só, se a mãe ela for afetada,
Quer dizer, o que quer dizer afetada aí, minha gente? Quer dizer que ela é homozigota recessiva. Então vai ser uma mãe aí que é XAzinho. Professor, Oi? Jeane tá pedindo pro senhor explicar a terceira característica de novo. Certo. Veja só, Jeane. Pai afetado passa o alelo para todas as filhas, as quais passarão o alelo para metade dos filhos homens que serão afetados. Olhando para o heredograma, o que isso quer dizer? O pai afetado, que é esse cabinho aqui, né? Porque ele é afetado? XAzinho e a herança é recessiva. Ele vai passar esse XAzinho para todas as filhas mulheres que ele tiver. Porque quando vai nascer uma menina, ela recebe do pai, obrigatoriamente, o X. E se ele só tem um X afetado para doar para ela, logicamente ela será afetada. Ou portadora. Logicamente vai ter um XAzinho com ela, que o pai vai doar para todas, certo? Então essa filha que nasceu afetada ou portadora, quando ela for ter os filhos dela, se ela for portadora, metade dos filhos dela, homem, serão afetados. Por quê? Porque quando ela for gerar 2 filhos homens, ó, veja só, um homem aqui, filho dela, e o outro homem aqui. Esse homem aqui herdou dela o X azão. Se ele herdou X azão, não, desculpem. Deixa eu apagar aqui que eu fiz a setinha errada. Meu Deus. Deixa eu apagar aqui essa seta. Pronto, veja só. Quando ela for se reproduzir, esse X azinho dela vai ser doado para um filho, e ele será logicamente afetado, e esse X azão será doado para outro filho. Por isso, mães portadoras sempre gerarão metade dos filhos homens afetados. Por que metade dos filhos homens afetados? Porque ele, obrigatoriamente, um vai receber um XAzinho e o outro o XAzão. Quem recebeu o XAzão o XAzinho vai ser afetado. Quem recebeu o XAzão não vai ser normal. Certo? E agora, Jeane? Jeane? Sanei sua dúvida? Ela disse que sim. Pronto, perguntem mesmo, minha gente, porque isso aqui, se a gente não for, né, tentando acompanhar o que vai acontecendo aos pouquinhos, fica muito difícil de depois entender. Não tem pressa não. O importante é que o pouco que a gente veja, vocês consigam compreender. Agora vamos para a quarta característica. Todos os filhos homens de mães afetadas serão afetados. Então, aqui nesse heredograma, a gente tem alguma mãe afetada? Não, tem normal e portadora. Normal e portadora. Para ela ser afetada aqui, teria de ser X azinho, X azinho. Então, por que todos os filhos homens de uma mãe afetada serão afetados? Porque na hora que ela for gerar um filho, ele vai receber esse X de quem? Da mãe. Porque para ser um filho, ele vai receber o Y do pai. Então, se ela gerar aqui um filho, um outro filho, um vai receber o XAzinho e o outro o XAzinho. Então, os dois serão afetados. 100% dos filhos homens de mãe afetadas também serão afetados. Porque o homem herda o X da mãe. E aí, minha gente, alguma pergunta quanto a isso? Eu não entendi. Não, professor. Alguém falou? Não entendi muito a parte da mãe ser portadora ou afetada. Veja só, o que quer dizer portadora ou afetado? Portadora quer dizer que ela, veja só, vou tentar de outra forma. A mulher, ela é X.
Se ela é 2x, ela carrega 2 alelos com ela. Um alelo para esse x e um alelo para esse outro x. Se nós estamos falando de uma herança recessiva, ela traz para esse x um alelo dominante e para esse x um alelo recessivo, ela não vai ser afetada pelas características daquela doença, vamos dizer assim. Porém, ela é portadora. Por que ela não é afetada? Porque o que vai se manifestar no fenótipo dela é o X dominante. Porém, escondido, portando com ela, está aqui o X afetado. E quando uma mãe, em uma herança recessiva, é afetada, obrigatoriamente, ela vai ter aqui um XAzinho e o outro X vai ser o quê? Azinho também. Então aqui a gente tem uma mãe, uma mulher, vamos dizer assim, afetada e uma mulher portadora, certo? Essa mulher portadora, quando ela for gerar filhos homens, metade dos filhos dela serão afetados porque receberão esse XAzinho e metade não, porque receberão o XAzão. Já os dessa mulher aqui, todos os filhos homens dela serão afetados, porque ela só tem XAzinho para doar para eles. Quem foi que fez a pergunta? Fernanda. E aí, Fernanda? A doença, no caso, é recessiva, é? Excessiva. Estamos falando de características, né, para herança do X recessiva. Certo? Entendi. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém lá pedindo para entrar, meu Deus. Descartar. Falamos das características aqui para herança recessiva ligada ao X. Aí aqui tem exemplos de doenças, né, de características ligadas ao X que são recessivas. O daltonismo e a distrofia muscular de Duchenne. É uma doença aqui bem grave em que a pessoa vai perdendo a capacidade muscular, vai ficando com os músculos rígidos e a maioria dessas pessoas tem vida curta, né? Antes dos 20 anos, elas costumam morrer. Só existem essas duas, não. Existem várias outras, mas nunca em um Enem, em alguma coisa da vida, vai vir pedindo para vocês dizer quais são as doenças que são recessivas. Não. Vamos agora falar da herança dominante ligada ao X. Então, a gente viu recessiva. E a dominante? A gente já sabe que a dominante ela vai ser potencializada pelo alelo azão ou azinho? Azão. Azão. Dominante, azão. Veja só. O que a gente tem aqui nesse primeiro tópico? No primeiro tópico aqui. Fenótipo afetado. Quando a gente fala de fenótipo, está falando das características, né, visuais ou das consequências que aquele genótipo traz para o indivíduo. Fenótipo afetado. Presença do alelo dominante no cromossomo X. Então, todo mundo que tiver no cromossomo X o alelo dominante azão será obrigatoriamente afetado. Certo? Genótipo versus fenótipo. Mulheres homozigotas dominantes serão afetadas. Mulheres heterozigotas serão afetadas. Mulheres homozigotas recessivas serão normais. Homens hemizigotos dominantes. O que quer dizer hemizigoto? Que
que o alelo só está sendo afetado no cromossomo X, exatamente porque o homem só tem um X e outro Y. Isso, porque o alelo dele vem apenas, não em par, mas em apenas um, porque ele só tem um cromossomo Y. Muito bem, isso mesmo. Homem hemizigotos recessivos serão normais. Aí aqui nesse terceiro tópico que eu estou fazendo um X ao lado. Mulheres heterozigotas afetadas. Vocês olhando para esse grupinho aqui de genótipos, quem é essa mulher heterozigota afetada? E a caneta? Isso. Número 1. Mulher heterozigota afetada. Por que ela é heterozigota? Porque tem um azão e um azinho. E por que ela é afetada? Porque basta ter esse azão aqui dominante para ela já apresentar as características dessa doença ou dessa herança. Ao contrário do que a gente viu na recessiva, né? Na recessiva, se no caso aqui a doença ou a característica fosse recessiva, esse azinho aqui ia fazer com que ela apenas fosse portadora e não de cara já afetada. Aqui, ó, nessa de baixo. Mulheres homozigotas recessivas. Quem são as mulheres homozigotas recessivas aí? De 1 a 3. A 3. Então nem tinha visto, minha gente, que isso aqui, ó, desceu para cá, viu? Isso aqui, imagino que está aqui. Mulher número 3. Homozigota recessiva. Por que ela é homozigota? Porque tem 2 alelos iguais. Azinho, azinho. Heterozigoto, homozigoto. Homozigoto recessiva, porque os 2 são recessivos. Se ela é homozigota recessiva e a doença é dominante, ou a característica, como queira chamar, é dominante, logicamente ela será totalmente normal. Ela será portadora? Professor, Oi? Leidiane tá mandando o senhor aceitar a Aparecida. Certo, já vou lá. Obrigado. Ela será portadora aqui? A 3? Eu perdi o raciocínio. Como foi a pergunta mesmo, professor? A mulher 3 será portadora? Não. Não, porque a doença é dominante. A doença é dominante. Ela é totalmente livre de qualquer gene aí para essa doença ou para essa característica. Né? Deixa eu leidiando um pouquinho lá com a Arana, depois eu vou lá. Para nós não perdermos nosso raciocínio. Essa primeira aqui, mulher homozigota dominante. Quem será ela? A4. A4, que o X daqui, esse daqui, desceu para cá, minha gente. Eu nem tinha visto esse erro. Depois eu ajeito o slide. É horrível escrever com mouse. Imagina que seja X azão. Então a mulher número 4 será essa aqui. Mulher homozigota dominante. Se ela é homozigota dominante, logicamente ela é o que? Afetada. Essa mulher homozigota dominante aqui, quando ela for gerar outras mulheres, escutem bem, outras mulheres, como pode vir as filhas dela? Pode vir portadora, porque a mulher é XX, aí vai dar um X da mãe e X do pai. Aí como a mulher é afetada, aí vai depender do pai. Se a mulher é afetada, ela vai receber X do pai, X da mãe afetada. Se o homem for normal, aí a mulher só vai ser portadora. Olha só, ela é homozigota, dominante e afetada. Quando ela for gerar filhas, uma filha vai receber X azão e outra filha vai receber X azão. Então, logicamente, as duas serão de cara o quê? Afetadas, porque dominante só basta uma. Só basta um para já ser afetado. Então, aqui, ó, você já matou uma regra. Mulheres homozigotas dominantes, todas as filhas delas já serão de cara afetadas. E os filhos? Se essa mulher aqui gerasse
2 filhos homens. E Então, os filhos homens seriam o quê? Seriam afetados também, porque X e também. Y, o homem recebe Y do pai e o X da mãe. Como a mãe é afetada, o X que vai receber já basta para ficar afetado. Pronto. Então, mulheres homozigotas dominantes, toda a prole dela, tanto meninos como meninas, serão obrigatoriamente afetadas, porque trata-se aí de uma herança dominante. não vai ter só portador, então, né? Não, como ela é dominante, não pode ter portador. Basta ter um X, basta ter um azão para já ser afetado, porque o que vai determinar o fenótipo será o gene dominante. Deixa eu ir lá aceitar a Leidiane. Se preocupe não, professor, que eu não estava esperando não, era para outra pessoa. Ah, não é Leidiane não. Leidiane estava pedindo para eu aceitar não sei quem, né? Era. Ah, eu tô lá quarando. Deixa eu ver. Pois é, quem entrar atrasado vai ter de quarar um pouquinho. Maria Aparecida. Aí pra ela, o senhor ia mandar ela também esperar? Ou só era pra mim? Com certeza, né, Leidiane? Uma coisa É. que a gente não tem tempo para estar numa aula online é com esse tipo de conversinha. É Certo. lógico. Assista a aula quem quiser, quem não quiser ficar à vontade para sair. Nem falta vai levar. É isso aí, professor. Bora lá, deixa eu voltar aqui. Voltamos para onde estava. Falta falar sobre esses dois aqui. 2 homens hemizigóticos. Esse e esse. Homens hemizigóticos dominantes serão afetados, logicamente. Que é o homem homozigoto afetado aí desses 5? É o 5. É o 5. Dominante, porque está com X azão. Certo? E o homem hemizigoto recessivo, logicamente, aqui é o 2. Então, esse homem que carrega aqui a herança ligada ao X dominante. Jeane está perguntando por que hemizigoto, professor. Hemizigoto, Jeane, veja só. A gente tem. Calma aí. A gente aprendeu lá nas leis de Mendel. A gente tem heterozigoto, que é quando o indivíduo tem 2 alelos iguais. Né? Esses heterozigotos podem ser azão, azão ou azinho, azinho. Não, desculpa aí, minha gente. Estou trocando as bolas. Vou buscar isso aqui. Vamos lá, Jean. A gente tem o homozigoto, que é quando o indivíduo tem 2 alelos iguais, que pode ser azão, azão ou azinho, azinho. Certo? Isso será um homozigoto. E a gente tem o heterozigoto quando esses alelos são diferentes. Um azão e um azinho. No caso do homem, eles são chamados de hemizigóticos, porque eles têm apenas um alelo quando está ligado ao cromossomo X. Veja só, se a característica é ligada ao cromossomo X aqui que a gente está falando, o homem ele não pode ser heterozigoto nem homozigoto, porque ele só traz consigo um alelo. Então, a presença desse único alelo e não de um par faz com que eles sejam chamados de hemizigóticos. Jeane, entendeu?
Ela disse que sim. Pronto. Perguntem mesmo. Deixa eu apagar isso aqui que tá muito feio. Pronto. Falando disso aqui, vamos agora ver as características. O que vai caracterizar essa herança dominante ligada ao X? Viu só? Mulheres afetadas. O que quer dizer afetada? Quer dizer que ela traz consigo. Calma aí. Mulheres afetadas. Como será uma mulher afetada? O que é que vai ter no X e no outro X dela? Vai ter o azão. O azão e o azinho. E o azinho. Não é isso? Porque ela é só afetada. Certo? Ela é afetada, mas ao mesmo tempo ela já vai ser, como é que se diz? Minha gente. Portadora, né? Ela é afetada aqui e ao mesmo tempo é portadora, porque ela não é homozigota afetada, né? Ela não tem azão. Então quer dizer, quando ela for ter filhas aqui, uma filha dela vai herdar o azão e a outra filha aqui ela pode herdar o quê? O azinho, certo? Então metade dessas mulheres aí podem vir apenas como portadoras, se a mãe for heterozigota. Se a mãe for heterozigota, metade pode vir apenas como portadora. Porém, os homens serão 100%. Certo? Por que 100% não? Serão o dobro. Por que o dobro? Porque o homem ele só pode herdar ou um X ou o outro X. Quando a mulher for gerar homens aqui, o homem ou pode apenas herdar isso aqui, ou herdar isso aqui. E do pai ele vai herdar apenas o Y. Isso faz com que o homem seja metade afetado a mais, o dobro, do que as mulheres, caso a mãe seja afetada portadora. Certo? E, gente, é horrível escrever com mouse, mas é o que a gente tem. Eu ainda não dominei a técnica de pegar e fazer letrinhas em cima do slide. Apagar. Pai afetado não transmite para seus filhos, mas transmite para todas as filhas. Isso quer dizer, veja só, a doença é dominante. Se o pai, aqui ó, o pai afetado, vai ter filho, ele vai transmitir esse gene para algum filho dele. O que é que o pai transmite para o filho? O Y. O Y. Então, se o cromossomo afetado é o X, logicamente nenhum filho desse pai vai receber essa herança de afetado dele, porque ele vai doar para o filho apenas o Y e não o X. Então, por isso, pai afetado não transmite para seu filho, mas em contrapartida transmite para todas as filhas. Porque na hora que ele for gerar meninas, o que é que elas obrigatoriamente vão herdar desse pai? O X. X. E se o X já vem com azão, todas já serão afetadas, porque a característica é dominante. Certo? Se, no caso aqui, ó, desse heredograma, a mãe, essa mãe aqui, eu estou fazendo o quadradinho ao redor, ela vai ser afetada, portadora ou totalmente normal? Já que é dominante, ela vai ser totalmente normal. Totalmente normal. Então, desse cruzamento aqui de uma mãe totalmente normal, né, que é o que essas regras estão sugerindo, com esse pai afetado, as filhas serão portadoras, certo? Porque elas vão herdar aqui da mãe genes não afetados. No caso desse heredograma aqui, por isso que tem essa observaçãozinha aqui ao lado. Cadê? Não serão portadoras, mas sim já afetadas.
certo? A gente está falando de uma doença dominante, então todas serão afetadas e ao mesmo tempo aí portadoras. Aqui no azul, heredograma parecido com o da autossomia dominante, porém não há transmissão de pai para filho. Isso que a gente falou, essas características da herança relacionada ao X dominante é muito parecida com a autossômica, que não é ligada ao X. Porém, não há transmissão de pai para filho. Ou seja, nenhum pai homem vai transmitir para nenhum filho homem. Aqui, ó. Fiz a seta errada. Certo? Já na autossômica não acontece essa regra. O pai ele pode transmitir para o filho, vamos dizer assim, de cara. Então isso aqui seria de cara, lá numa questão do Enem, uma forma de você dizer se essa herança ela é ligada ao X ou é autossômica. Basta apenas olhar se o pai afetado transmitiu a doença ou a característica para algum filho ou não. Se nenhum filho herdou desse pai, isso quer dizer que ela é uma autossômica, uma ligada ao X dominante. Se aqui um desses filhos, imaginem que não tem nenhuma letrinha aí, tá só o heredograma com quadrados e bolinhas lá na prova. Então, se esse filho aqui, ele fosse afetado, então isso não poderia ser uma ligada ao X dominante, seria autossômica. Exemplo de doença, síndrome de Rett. Tem uma coisa interessante sobre essa doença aqui, essa síndrome de Rett. A maioria das pessoas que nascem com ela, nascem com microcefalia, né, problemas... Existem graus diferentes de sintomas para essa mesma síndrome. As pessoas podem nascer desde com atrofia musculares, com paralisia cerebral, paralisia física, até microcefalia, que é aquele cérebro pequenininho. Então, a maioria das pessoas que nascem com esse tipo aqui de síndrome, chamado de síndrome de Rett, ela tem uma vida curta, certo? Mais ou menos 20, 15 anos. Então, se ela tem uma vida curta e ela já nasce com tantas limitações, dificilmente essa pessoa que nasce com essa síndrome de Rett, ela chega a se reproduzir. Ela chega a se reproduzir e passar essa doença para seus filhos. Ou seja, vejam só, como é que se diz? O raciocínio. Se uma pessoa nasceu com a síndrome de Rett, que é uma doença relacionada ao X dominante, e ela vai morrer, vamos dizer, cedo, ou não vai se reproduzir, porque as características físicas dela impossibilita essa reprodução, como esses novos genes vão surgindo em outras pessoas, já que a síndrome de Rett vai morrer com quem está com ela. Não vai ser passado para os descendentes porque a pessoa não chega a se reproduzir. Isso acontece devido a uma coisinha chamada em genética de mutação de novo. Esse nominho aqui em vermelho. Quer dizer mutação de novo. Mutação de novo em genética quer dizer que o indivíduo ele não apresenta aquele cromossomo, vamos dizer assim, afetado, mas ele não puxou esse alelo afetado nem do pai, nem da mãe. Ele sofreu uma mutação no genoma dele. Sofreu uma mutação no genoma dele e adquiriu, vamos dizer assim, aquele alelo afetado. Ou seja, o alelo afetado para a síndrome de Rett, ele se cria praticamente em 99% dos casos sozinho, através de uma mutação do próprio indivíduo, certo? Já que o pai e a mãe quase sempre vão morrer antes de se reproduzir, então não tem como passar. Entenderam isso? Quer dizer uma mutação de novo? Sim. Pronto, mutação de novo. Ô, professor. Oi? Já, generalizando, doenças dominantes ou recessivas, tanto faz, só estou dando um exemplo. Tem alguma que esteja cura mesmo? Não, olha, doenças ou heranças, que a gente está falando aqui mais de doença, mas isso aqui pode ser características, como por exemplo uma calvície. Uma calvície não é uma doença, né? É uma característica, vamos dizer assim, que é recessiva. Então, foi ligada
a genética, até hoje não se tem cura para isso. Para doenças genéticas, para coisas genéticas. O que pode fazer é tratamentos para diminuir aí os efeitos. Mas uma cura, não. Tem uma coisa chamada de engenharia genética. Veja só. Se eu consigo fazer uma fita de DNA aqui, meu Deus do céu. Imagino que seja uma fita de DNA muito linda, desenhada com um mouse. Ficou até bonitinha. Então imagine que na fita de DNA, pesquisadores, com a alta tecnologia da genética moderna que a gente tem, descobriram que nessa fitazinha aqui é onde está um gene para uma doença grave, vamos dizer assim, que o indivíduo vai ter. Então, o que pode ser feito? O que a ciência está tentando fazer? A ciência está tentando. Vou pegar aqui o... Perdi a bolinha do negócio aqui. Pronto, achei. A ciência está tentando pegar um vírus. E a gente não sabe que dentro do vírus tem um material genético dele que pode ser DNA ou RNA. E que o vírus é capaz de combinar esse material genético dele com o material genético do hospedeiro, da célula. Então, o que os cientistas estão tentando fazer na engenharia genética é trocar essa parte aqui do DNA do vírus por uma parte de DNA não afetada por aquela doença que o indivíduo tenha, e depois pegar esse vírus e fazer com que esse vírus conecte esse DNA bom dele nessa falha genética aqui que o indivíduo tem. Isso seria uma das formas aí de acabar com doenças hereditárias ligadas à genética. Mas isso aí ainda está uma coisa muito, vamos dizer assim, futurista. Mas um dia pode ser que aconteça. Entendeu, Bruno? Sim, professor, entendi. Veja só. A gente tem falado muito em heranças ligadas ao cromossomo X, ao cromossomo sexual, e a gente sabe que cromossomo sexual não só é cromossomo X, tem cromossomo X e tem o cromossomo Y no caso dos homens. Não é isso? Cromossomo X e cromossomo Y. Porém, as questões de Enem que vocês vão ver, posso garantir com quase 90% de certeza. Nunca vai vir algo ligado ao cromossomo X. Sempre vai vir ligado ao cromossomo Y. Mas vamos imaginar que vem, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre esse cromossomo Y. Como funcionaria um alelo ligado ao cromossomo Y. Se o alelo vai ser ligado ao cromossomo Y, logicamente o alelo vai estar no homem aqui ligado ao Y, né? Nenhuma mulher vai ter isso. Nenhuma mulher tem Y. Veja só. Essa hipertricose auricular é um exemplo de uma doença, ou uma característica, como queira chamar, recessiva. Eu coloquei ali o azão, mas imagino que aquele seja um azinho. Recessiva, ligada ao cromossomo Y. Veja só. A gente está falando aqui da herpetricose auricular, que o indivíduo vai nascer com essas características de desenvolver cabelos nas orelhas. Lá na Índia, em alguns países do Oriente, vamos dizer assim, onde eles têm muito fervor religioso e sobrenatural, vamos dizer assim, acredita-se que quando a pessoa vem com isso aqui, seja um sinal dos deuses do que aquela pessoa é especial. Eles tratam isso lá muito a fundo, esse negócio de características diferenciadas ser um sinal dos deuses. Então, por isso que as pessoas lá na Índia que nascem com herpetricose auricular não cortam esses cabelos, que para eles é um orgulho, é como se eles tivessem sido escolhidos ali pelo Deus deles, para representar lá aqui na Terra. Mas a gente sabe que isso é apenas uma característica ligada aí ao cromossomo Y. Aí aqui nesse quadradinho amarelo, a gente tem, também ocorrem heranças de características fisiológicas ligadas ao cromossomo Y. O que isso quer dizer? O cromossomo Y, ele carrega consigo também
alguns genes que farão com que aquele indivíduo tenha características ligadas ao sexo. Vamos dizer assim, um dia Caio me fez uma pergunta lá na escola. Caio, tá ouvindo? Dormiu, Caio. Um dia Caio me fez uma pergunta lá na escola, o que eu achava, o que a biologia achava de mulheres trans não poderem participar de... Tinha bugado aqui, desculpa. Tá me ouvindo agora, né? Tô sim. Pronto. Aquela pergunta, você lembra, né? Do quê? De mulheres trans, o que a biologia achava, ou eu achava de mulheres trans não poder participar com mulheres, biologicamente mulheres, de Sim. provas de acretismo, etc. Então, está muito ligado a isso aqui. O cromossomo Y, ele carrega consigo características fisiológicas, né? Então, quer dizer, o indivíduo que tem o cromossomo Y aqui, ele traz características nesse cromossomo que vai fazer com que a testosterona nesse indivíduo seja metabolizada de uma forma diferente de um organismo que não carrega cromossomo Y. No caso de uma mulher, geneticamente falando, XX. Cadê o Y dela? Não tem. Então, isso seria aí uma das causas de porque mesmo uma trans tendo pouco testosterona no seu sangue, né, essa pouca testosterona que ela tem vai se comportar aí de uma forma diferenciada de um organismo XX. Então, isso seria uma das explicações de por que não é permitida aí essa igualdade em competições. Mas vamos lá. Olhando aqui para esse desenhozinho bonito aqui de baixo, a gente tem o Eufranzino, que é um personagem do desenho Pernalonga. Se ele é um homem, biologicamente falando, logicamente ele será XY. Imagine que Eufranzino aqui seja afetado pela erticose auricular. Se ele é afetado, logicamente, todos os filhozinhos dele serão também o quê? Afetados. Porque só vai herdar do pai ali o Y. E a menininha aqui, filha dele, será afetada de alguma forma? Não, porque a menina é XX, ela não recebe Y. Isso, a menina é XX e ela não pode herdar isso da mãe porque a mãe nunca terá um cromossomo Y. Então, nenhuma menina, nenhuma mulher nunca será afetada aí por uma característica ligada ao cromossomo Y. Ok? Pronto, minha gente? Sim. Veja só, eu tinha preparado aqui alguns exercíciozinhos de heredograma para a gente começar a entender como interpretar heredogramas em provas ou na vida de vocês aí, quando vocês se depararem com esses heredogramas. É até bom que não dê tempo, porque aí a gente faz na escola, porque vai ser horrível fazer azinho, azão nesses quadrados. Mas vamos tentar aqui. Quem está fazendo cursinho, provavelmente já está por dentro disso aqui é fichinha, consegue fazer isso de letra, né? Mas a maioria de vocês não estão fazendo, então é a primeira vez que está vendo esses negócios de heredograma. Estou certo ou errado? Eu tô fazendo um curso, professor, mas não cheguei ainda no genética ainda não. Chegou ainda não, né? Certo. Seu curso é presencial ou é online? É online, professor, o curso do Descomplica. Certo, muito bem. Então veja só, uma questão aqui. No heredograma acima, que não está acima, está abaixo, mas ignorem aí. Os indivíduos marcados são afetados por uma característica genética. Veja só, ele está dizendo que os indivíduos marcados são afetados por uma característica genética. Se ele não tivesse dizendo que os indivíduos marcados são afetados, a gente, só de olhar para o heredograma, já não ia saber quem é afetado e quem não é? Sim. Sim, porque o pintado sempre será afetado, né? Então aqui ele traz essa informação na questão para ajudar, vamos dizer assim, o aluno, mas se não trouxesse, pelo que a gente aprendeu nas aulas, já saberia que os pretinhos aí seriam os afetados. Quais as probabilidades dos casais
7 com o casal 8 e 9 com o 10, ou seja, o indivíduo 7 e o indivíduo 8 e o 9 e o 10 terem crianças normais. Veja só. Por onde começar com isso? Minha gente? Primeiro saber se a doença é recessiva ou dominante. Depois é só analisar os casais que ele quer a partir dos pais. Pronto. Isso aí, cara. Tá fazendo cursinho, né? Estudando, né? Sei, tá certo. Veja só. Muito bem. Veja só, tem uma regrinha básica para a gente iniciar heredrograma. A maioria dos heredrogramas que vocês encontrarem em provas aí de vestibular, prova do Enem, etc., vai trazer heredrogramas com essa característica que vai ajudar você muito, muito, muito. Mas é regra? Não. Veja só. Existe uma regra. Em heredrogramas, para começar a responder, você sempre procura isso aqui, ó. Casais iguais com filho diferente. Isso é regra. Se o casal é igual e o filho é diferente, isso indica que o casal é heterozigoto. Quer dizer heterozigoto? Os dois alelos diferentes. Alelos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem de fazer aqui para responder essa questão é descobrir aqui os alelos de todo mundo. Ou até chegar nos que a questão pede. Certo? Então, vamos lá. Por essa regra, pais iguais com filhos diferentes, a gente já vai saber que os pais aqui é azão, azinho e azão, azinho. Veja só. Se os pais são azão, azinho e o filho é diferente, esse filho será como? Hein? Veja só, eles são heterozigotos e são normais. Se eles são heterozigotos e são normais, a característica é dominante ou é recessiva? Excessiva. Recessiva, né? Porque eles são heterozigotos, ele tem azão, azinho, azão, azinho, e mesmo assim eles são normais. Eles não apresentam o fenótipo para aquilo. Então a gente já tem aqui de cara a resposta de que ela é recessiva. Se ela é recessiva, esse indivíduo aqui, número 11, como será o genótipo dele? Minha gente? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Para ele ser recessivo, para ele ter, vamos dizer assim, a doença, ele herdou um azinho aqui da mãe e o outro azinho ele herdou do pai. Certo? Então a gente já chegou aqui, já matou aqui metade da charada. A característica é recessiva e a gente já sabe que todo mundo que tiver pintadinho de preto vai ser azinho, o quê? Azinho. Então esse indivíduo aqui, como será ele? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Vocês estão entendendo por que a gente chegou a essa conclusão? Alguém quer que eu volte do começo? Volte, professor, para Se ver possível, se... sim. Pronto. Pra ver se uma ideia que tá batendo aqui tá correta. Vamos voltar aqui no começo. Deixa eu apagar tudo. Essa é a regra principal de heredograma. Deixa eu apagar. Não temos pressa. Pronto, apaguei tudo. No quadro isso era melhor, minha gente. Muito. Vejam só. Vamos ver o que a questão pede. No heredograma acima, que não está acima, está abaixo, os indivíduos marcados, quer dizer, os pintados, são afetados por uma característica genética. Veja só, o problema não está dizendo se ela é dominante ou se ela é recessiva. Está dizendo que é uma característica genética. A gente não sabe se é dominante ou se é recessivo pelo enunciado. Pode vir enunciados que já traga dizendo que ela é dominante ou que ela é recessiva. Esse não traz. Veja só. Quais as probabilidades dos casais 7 e 8, né, do indivíduo 7 com o indivíduo 8,
e do indivíduo 9 com o indivíduo 10 terem crianças, respectivamente, normais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui vai ser descobrir se essa característica genética vai ser dominante ou vai ser recessiva, né? Já que o enunciado não traz apenas que é uma característica genética. Para responder heredograma, para interpretar heredograma, a primeira coisa que você tem de olhar para o heredograma e procurar são pais iguais com filhos diferentes. Veja só. Aqui, esse casal aqui, 1 e 2, os pais são iguais? Não. Não. Casal aqui, 3 e 4, os pais são iguais? Não. Casal 9 e 10, os pais são iguais? São. E o filho? É diferente. Diferente. Então você já vem aqui de cara e circula esse casal igual com filho diferente e vai começar por aqui a interpretar. Aí existe uma regra para isso, viu? Isso é regra. Pais iguais com filhos diferentes. É regra que os pais são heterozigóticos. Quer dizer heterozigoto? Que os alelos são diferentes. Os alelos são diferentes. Então a mãe será azão, azinho, e o pai será Azinho. azinho. Agora vamos descobrir se essa característica é dominante ou é recessiva. Veja só, a mãe, ela é heterozigota e ela é normal, ela não tem a doença. Ela não tem as características. O pai é azão, azinho e também não tem. Então isso quer dizer que a doença ou a característica é recessiva. Por que é recessiva? Porque se fosse dominante, o azão aqui iriam deixar esses redondinhos aqui, esses círculos, pintados de preto, eles seriam afetados, certo? Até aí tudo bem? Ah, professor, agora que eu entendi o raciocínio que eu tava tentando aqui, porque a recessiva só é afetado quando tá os dois, mas como só tem dois, não é normal. Certo? Veja só, então a mãe é heterozigota, o pai é heterozigoto, porém os dois são normais. Então se ele é normal e é heterozigoto, essa característica só pode ser obrigatoriamente recessiva. Se o filho é diferente e ele é afetado aqui, logicamente esse filho herdou um azinho da mãe e um azinho do pai. Por isso que ele é afetado. Porque uma característica recessiva, ela só vai se manifestar, quando é autossômica, é claro, se o indivíduo for homozigoto recessivo. Se ele tivesse um azão aqui, ele não seria afetado. Né? Recessivo só é afetado se os dois forem, vamos dizer assim, recessivos. E agora? Vocês conseguiram compreender? Sim. Sim. Mais alguém não? Quer que volte? Então, foi o que a gente fez. Descobriu pais iguais com o filho diferente. Descobriu que pais iguais com filho diferente é regra que eles são heterozigotos, certo? Se ela é heterozigota e é normal, significa que a característica é recessiva. Se o filho é afetado, logicamente ele vai ser homozigoto recessivo. Herdou um azinho da mãe e um azinho do pai. Se a gente descobriu que esse indivíduo ele é afetado e ele é homozigoto recessivo, logicamente todos os indivíduos do heredograma que forem pintados também serão o quê? Recessivos. Homozigoto recessivos. Então todos serão aqui azinho, 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 azinho. E essa moça aqui será como? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Certo? Imagina que seja um azinho. Todos que são pintados no heredograma, a partir desse aqui, do 11, a gente descobriu que todos
são iguais. Primeiro passo. Uma segunda coisa que a gente descobriu com esse casal é que, obrigatoriamente, quem não é afetado carrega consigo o quê? Um azão. Por que carrega um azão? Porque a doença ou a característica é recessiva. Então essa menininha aqui carrega um azão com ela. Esse menino aqui carrega um azão com ele. Essa aqui tem um azão. Esse aqui tem um azão. Aí veja só. Se esse indivíduo aqui carregasse um azinho, ele poderia ser normal. Sim, porque a característica é recessiva. Se ele carregasse um azão aqui, ele também seria normal, porque é recessivo. Certo? Então, para descobrir o genótipo desses indivíduos, agora a gente vai olhar para os filhos dele. Veja só. A gente já sabe que essa mulher aqui, ela é azinho, o quê? Azinho, azinho. Azinho, azinho. E a gente descobriu que esse menino e essa menina têm um azão. De quem ele herdou obrigatoriamente esse azão? Do pai. Pai, porque a mãe só tem para doar azinho. Então a outra letra dele aqui será obrigatoriamente um azinho. A mesma coisa aqui. Certo? Se esse indivíduo aqui, a gente já descobriu que ele é azinho, azinho, e ele é filho desse mesmo casal, ele herdou um azinho da mãe, e o outro azinho, ele só pode ter herdado de quem? Do pai. Então o pai tem um azinho aqui. Descobrimos o genótipo do primeiro casal. A mãe azinho, azinho, o pai azão, azinho. Então tudo isso aqui já está descoberto, certo? Veja só. Faltou descobrir aí o genótipo de quem? Me ajudem. Do casal de cima. Do casal de cima aqui, da mulher, né? Veja só. Da mulher. A mulher aqui a gente já descobriu que ela é normal. Para ela ser normal, logicamente ela tem de ter um azão, não é isso? Mas ela tem um filho, uma filha no caso aqui, afetada. Essa filha afetada recebeu esse azinho do pai, e o outro azinho ele só pode ter recebido de quem? Da mãe. Então a gente descobriu aqui que a mãe, ela é heterozigota. Descobrimos aí o genótipo de todo mundo? Sim. Sim. Descobrimos aí o genótipo de todo mundo. Aí agora o que a questão pede? Casais 7, 8 e 9 e 10 terem crianças, respectivamente, normais. Aí o que é que a gente vai fazer, minha gente? Fazer os cruzamentos com aquele quadro de Pinê. Isso, fazer o cruzamento com o quadro de Pinê, igual a gente aprendeu lá na primeira lei de Mendel, certo? Só que é um quadrinho meio diferente, mas como eu roubei de um outro professor aí da internet, então vocês ignorem isso aqui, essa parte aqui dos quadrinhos, certo? Aí aqui do lado, a gente coloca o pai e aqui em cima coloca a mãe, ou vice-versa. Então, o primeiro casal que ele quer saber é 7 e 8. Quem é o casal 7 e 8? Esse indivíduo aqui com essa indivídua aqui. Vamos colocar o pai aqui. Como é o pai? Azinho, azinho. Eita, minha gente, é horrível escrever com mouse. Azinho, azinho. E a mãe? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Precisa fazer o cruzamento aí? Precisa não. Precisa não. Todo mundo aqui será azinho, azinho, Azinho. azinho, Então, azinho e azinho, azinho. então todos são afetados. Então, qual é a chance do casal 7 e 8 ter filho normal aí? 0%. 0%. 0% de chance. Certo? Perguntas, minha gente. Vocês conseguiram compreender, além de Bruno? Sim. Sim, né? Sim. Segunda aqui. Casal 9 e 10. A mesma pergunta. O que é que a gente vai fazer? Cruzamento do casal 9 com o casal 10. Vou pegar aqui.
Como é o casal 9 e o casal 10? Azão, azinho pra mãe. Azão, azinho para a mãe, ou para o pai, vamos dizer aqui. E azão, azinho. Pra o outro também. Esse com esse. Azão, azinho. Não, Esse azão, com azão. esse. Azão, azão. É porque é difícil, professor, de enxergar assim. Mas vocês me entendem que desenhar com mouse é péssimo, né? É, professor, no quadro é bem melhor. São azão. Esse com esse. Azão, azinho. Azão. Azinho. Professor, eu vou ter que sair. O senhor vai passar a chamada? Não, eu já tirei um print lá de quem. Daquela listinha, certo? Eu me oriento por lá. Tá bom. Esse com esse, minha gente. É azão, azinho. Azão, azinho. E esse com esse. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Então, a pergunta: qual é a chance das crianças terem crianças normais aí no segundo caso? 75%. 75%. Esse será normal, esse será normal e esse será normal. 75%. Certo? E aqui, ó. Viram que o heredograma já traz um afetado? Quem seria Sim. esse afetado aqui? O 11. Esse indivíduo aqui, ó. Tá vendo? Respondemos o exercício. Sim. Pronto, agora termina 9h25, é 9h22. Provavelmente não vai dar tempo da gente fazer outro. Mas tem outros para a gente fazer ainda na escola, caso tenhamos tempo. Não é difícil. Primeira regra: buscar pais iguais com filhos diferentes, que significa que os pais são heterozigotos. Sempre isso vai acontecer. Certo? Perguntas, minha gente? Não. Não, ninguém tem pergunta aí. Então tá certo. Terminamos aqui. Manda o slide, professor, que aí a gente tenta fazer em casa. Se a gente tiver dúvida, a gente fala na escola com o senhor. Certo. Veja só. Nós terminamos aqui. Eu vou interromper aqui a nossa gravação.